A gente faz alguns vídeos na vida que não vão ser apresentados e nem postados. De agosto de 2025, que começou sua vida como taifeiro, cadeira do vapor, obviamente embaixo mesmo. A gente faz alguns vídeos na vida que não vão ser apresentados e nem postados. Mas eu tô aqui na margem do Rio São Francisco, dentro do vapor Benjamin Guimarães. Ele foi reformado e devolvido tem pouco tempo. E tem coisas que a gente é que precisa saber, as outras pessoas não necessariamente. Mas a alegria é saber do nosso papel nesse processo de reforma do vapor, desde o período anterior ao centenário do vapor, centenário da cidade, onde a gente apresentou o projeto no Ministério da Cultura e eles não tiveram a competência de aprová-lo, porque não tinham pessoas gabaritadas para poder ver o projeto que o Odair, que foi o engenheiro naval, produziu. E posteriormente, com audiência pública, agradecer aqui ao Bosco, que foi o presidente da Comissão de Cultura, que aceitou, né, o pedido de audiência, depois o Tramonte que conduziu na época, e alguns anos depois o vapor está entregue ao Rio novamente, novinho. Vou fazer um vídeo aqui, mas fica a saudade, né? Falar aqui do Aparício, que esteve lá na audiência, o tempo todo acompanhou esse processo, mas fica a saudade aí do seu Manuel Mariano, que contou histórias maravilhosas aqui e acabou nos deixando antes de gravar o vídeo que a gente ia fazer com ele, com as histórias navegadas no São Francisco, através aqui do nosso amigo Benjamin Guimarães. Alegria muito grande estar aqui, e com São Francisco ao fundo. Eu vou fazer agora um vídeo com vapor, pedaços desse vapor reformado, graças a Deus e aos esforços engendrados por muitas pessoas. É importante que se diga que teve muita gente que lutou por isso aqui e que não são lembrados ou são até mesmo esquecidos, né? Mas o vapor está aí, reformado e bonito. Hoje, dia 28 ou 29 de agosto de 2025, eu, depois de um tempo, estou voltando aqui no Benjamin Guimarães, depois da epopeia para reformá-lo. Estou aqui às margens do São Francisco, que por incrível que pareça está no período de seca, mas é um rio maravilhoso, eu sou suspeito para falar, e estou aqui dentro do vapor reformado. Voltou ao seu período de glória? Não sei. O que vai ser feito com ele é que nós vamos ver. Mas estou aqui para falar da minha alegria de ver o vapor Benjamin Guimarães novamente em condição de visita, nessa estrutura que foi criada aqui no município de Pirapora para recebê-lo. E nós estamos aqui visitando um pouco para ver como que ele foi entregue. Os banheiros, lembro aqui do dia que eu dormi no vapor, mas vapor desligado. Eu fui tomar banho, não tinha água quente, e isso eram 5h30 da manhã. Então eu tive a experiência de passar frio no Rio São Francisco num período de outono. Então é muito bacana estar aqui, sabe? Muito bacana. Subindo aqui no vapor, nesse momento vem a memória, óbvio que vem, né? Novamente vem a memória do seu Manuel Mariano. Seu Manuel foi o último comandante do Benjamin Guimarães. Ele que contava suas histórias dizendo que começou sua vida como taifeiro no vapor Benjamin Guimarães
quando tinha 17 anos. A história do seu Manuel Mariano se confunde com a própria história do vapor Benjamin Guimarães, porque ele faleceu com mais de 90 e ele falava dessas histórias. Então, fazer aqui mostrando o vapor reformado, mas fazer uma menção a esse cidadão que teve a sua vida intimamente ligada ao nosso amigo Benjamin Guimarães. E nesse momento mostrando também aí o São Francisco, mas queria lembrar que esse vapor, muitos não sabem, ele também foi um vapor pagador e que num período longínquo até mesmo o bando do Lampião tentou tomá-lo, né, para poder pegar o dinheiro. Então, assim, é muito bom viver a história, pensar em quantas pessoas estiveram aqui presentes. Agora é engraçado, eu tô quase batendo a cabeça aqui, eu tenho 1,80 m. Então, é um vapor de um período que as pessoas tinham uma estatura menor do que a atual, mas que foi extremamente importante para a história da navegação da cabotagem no Brasil, extremamente importante para a história do Rio São Francisco e muito importante, por óbvio, para a história da economia do nosso país. Encerrando o vídeo, passando aqui pela parte de baixo, que é onde fica a caldeira do vapor. Obviamente, embaixo mesmo da caldeira tem a parte de instalações onde ficam os tripulantes, né? Quando o vapor tá navegando. Mas passando aqui para mostrar como que ficou pós-reforma, né? Com a caldeira aí. Antigamente isso tudo era feito por lenha e essa parte de baixo ela era carregada de lenha, né? Agora todos os equipamentos modernos, obviamente, mas vapor que é de 1913, então é muito legal ver que é o único vapor ainda no mundo com capacidade de navegação. Volto a agradecer o empenho de todas as pessoas que de alguma maneira fizeram parte desse processo para esse vapor voltar a estar em condição de navegabilidade. Certamente as histórias e o próprio vapor, se falasse, diria da tristeza de ver um São Francisco que não é tão mais navegável como outrora, mas continua em condição de uso, né? Agora em condição de uso, depois de anos aí de batalha para sua reforma. Agora nós vou mostrar uma parte aqui, que são poucos os felizardos que descem e sabem como que funciona aqui embaixo. Mas aqui, casa de máquinas, tem um monte de coisa bacana aí. Eu não sei como que ficou, mas antigamente, inclusive, tinha até lugar para dormir. Mais uma vez, volto a fazer menção aqui à memória do nosso querido Coronel Manuel Mariano. E aí, com isso também, outras pessoas importantes do processo da história. E Aparício, vai meu abraço. Você que na audiência pública deixou a todos emocionados quando disse que quando o vapor apita, o coração acelera. Muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, isso me ajuda. Muito obrigado a todos vocês, a todos os pescadores, meus amigos. São várias as bacias, diferente da bacia do São Francisco, mas o coração de pescador é o mesmo.